Oi, gente. Oi, vamos esperar o pessoal entrar. Oi, o pessoal tá chegando. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom, já são, na verdade, 9h30. É necessário lembrar, para quem já chegou, que a gente está fazendo um conjunto de lives. Eu vou tirar aqui os comentários, que o pessoal já me disse que isso atrapalha um pouco assistir. Mas eu vou lembrar para quem está nos acompanhando que a gente está fazendo, então, um conjunto de lives. A gente começou com 4 lives que foram um mini curso desse livro que eu lancei em 2018, que estava disponível para download gratuito, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que é a base das nossas discussões dessas lives agora. Esse mini curso foi aberto, já está disponível no canal do YouTube, então eu peço para também quem está nos assistindo, entre lá no YouTube, curta e principalmente siga, porque eu descobri que a gente só vai poder fazer live lá quando a gente tiver 1000 seguidores. Então, para vocês terem uma ideia, para eu subir a live das tecnologias de gênero e dispositivo amoroso, eu perdi uma tarde inteira. É super chato, demorado. A ideia é que a gente possa começar a fazer as lives lá. Então, por favor, entrem e sigam, para a gente conseguir atingir esse mínimo aí de 1000 seguidores. Então essas 4 lives foram as lives básicas do livro, onde a gente falou do dispositivo amoroso e materno para as mulheres e do dispositivo de eficácia para os homens. A gente teve a primeira live agora desse novo conjunto, que foi sobre as músicas sertanejas e o dispositivo do amoroso para as mulheres, como uma pedagogia do amar. E hoje a gente vai ter a live sobre mulheres que não querem ter filhos. É necessário dizer que desde 1970 tem crescido o número de mulheres que não querem ter filhos no mundo todo, e inclusive no Brasil. Como eu coloquei aí na chamada mais cedo, hoje em dia 37% das mulheres no Brasil não querem ter filhos. E aqui eu chamo a atenção que a gente precisa diferenciar mulheres que não têm filhos no geral de mulheres que não querem ter filhos. Porque dentro do grupo de mulheres que não têm filhos, a gente tem também mulheres que não tiveram filhos por acaso, porque não tiveram, às vezes, sei lá, uma relação sexual no momento adequado. Ou mulheres que tinham algum problema de fertilidade. Do ponto de vista psicológico, psíquico, psicodinâmico, a gente tem implicações completamente distintas. Então, uma mulher que deseja ter filho e não consegue, o impacto psicológico é diferente de uma mulher que não quer ter filho, que diz não, digamos assim, para essa cobrança social relacionada à maternidade. Hoje, nessa live, nós vamos falar especificamente das mulheres que não querem ter filhos, tá? Então, é desse fenômeno que a gente vai tratar. É um fenômeno que ainda é muito pouco estudado. Então, fora tem mais estudos, mas no Brasil os estudos ainda são, vamos colocar assim, pífios, apesar de ser um fenômeno tão importante e crescente como eu apontei. O que a literatura internacional aponta é que, em geral, mulheres que não querem ter filhos, elas são mulheres menos tradicionais, ou seja, têm representações de gênero menos binárias e fechadas nesse binarismo. São mulheres com maior escolaridade, maior rendimento, menos apegadas à religião, quer dizer, elas podem até ser religiosas, mas elas não levam a ferro e fogo à religião, e geralmente são envolvidas com uma carreira profissional. Vejam que eu não estou falando que são mulheres que trabalham, porque é muito diferente, e eu vou retomar um pouco do que a gente discutiu no dispositivo materno. Então, elas têm um projeto, elas têm realmente um projeto de vida, algo que realmente faz sentido e que as move emocionalmente, psiquicamente, afetivamente, tá? Que é fora dessa caixinha do casamento e da maternidade. Ou seja, a gente vai precisar, para poder discutir o fenômeno mulheres que não querem ter filhos, resgatar o conceito de maternidade e desnaturalizar a maternidade. Pensar a maternidade como uma construção histórica e cultural. E aí a gente vai ter que pensar na história das maternagens. Então, como é que se dá a distribuição de cuidados e de responsabilização pelos cuidados com o bebê e com as crianças? Como eu falei lá na live do dispositivo materno, quem não assistiu, por favor, assista as 4 lives iniciais, porque eu sempre vou fazer um apanhado, mas muito sucinto.
esses cuidados eles são distribuídos de formas diferentes, em momentos históricos diferentes e por culturas diferentes. Mesmo hoje no Brasil, nós temos mais ou menos 300 etnias e existem etnias indígenas onde a mulher, a portadora de útero, procria, mas quem cuida é o coletivo. Eu contei para vocês na live sobre o dispositivo materno como é que isso se deu. Então, no século 17 e 18, no Ocidente, na Europa, era comum as mulheres parirem os filhos, darem para amas de leite, independentemente da classe social. Então, as mais chiques, as amas vinham em casa, as mais ricas, e as mais pobres davam para camponesas. E a criança voltava para casa, o bebê, né, quando ela virava uma criança de 4 anos, já fazendo cocô no pinico. Isso não era um drama de consciência, porque o próprio conceito de infância se transformou. Uma coisa importante é dizer, então, que houve todo um trabalho de convencimento da procriadora para que ela cuidasse. As mulheres que estão nos assistindo, que são mães, ou as que já tiveram uma mãe perto, sabem o quanto custa, em termos de trabalho, cuidar de uma criança, cuidar de um bebê. Esse trabalho de convencimento das mulheres não se deu de forma aleatória. Eu expliquei para vocês que ser mulher ou as mulheres não eram consideradas pessoas. E que houve, então, todo um trabalho de convencimento dessas mulheres através de uma sedução narcísica. Para quem não era nada, o discurso que foi construído era: olha como vocês têm um papel que é insubstituível. Vocês são as guardiãs do futuro da nação. Para quem não era nada e passa a ser reconhecida, isso é muita coisa. Então se criou um empoderamento colonizado no dispositivo materno, que começou primeiro convencendo as mulheres a amamentar, a cuidar, depois a educar e, por fim, no começo do século passado, se construiu o que a gente chama de maternidade científica, pediatria, psicologias e psicanálise, construíram um discurso de que a mãe é responsável pela construção da emocionalidade, da personalidade, da estrutura do sujeito. Então, tudo que acontecer na vida daquela pessoa é ligado à maternidade que ela recebeu. Houve uma culpabilização das mulheres na maternidade. Bom, um ponto importante, também antes da gente abrir e começar agora o nosso bate-papo, é que independente de uma mulher ser mãe, ela é demandada pelo dispositivo materno. E a base, a metáfora do dispositivo materno é o heterocentramento, que quer dizer o seguinte: as pedagogias afetivas da nossa cultura nos demandam sempre, e a gente aprende isso desde que a gente é criança, até quando a gente ganha uma boneca, a priorizar sempre as necessidades dos outros em detrimento das nossas próprias, inclusive às vezes renunciando ao que é importante pra gente. Então o heterocentramento é o coração, vamos colocar assim, do dispositivo materno. É necessário, então, pensar que é demandado das mulheres uma ideia de renúncia e responsabilização por este cuidado. E isso leva muitas mulheres a sentirem, mães, muita culpa, tanto quando elas fazem quanto quando elas não fazem. E também as mulheres que não têm filhos, como eu, a dificuldade muitas vezes de dizer não, sem se sentir culpada. Por fim, é necessário pensar, então, que o capitalismo explora o dispositivo materno das mulheres. Isso pode ser, de repente, até um tema para uma outra live. Talvez a gente vai ter uma live aqui com a Gina Vieira, que vai ser sobre a questão da educação e os dispositivos. Então, nós vamos falar das professoras, porque é extremamente explorado o dispositivo materno na profissão ser professora. E um outro ponto é que o dispositivo materno nos coloca numa encruzilhada. Veja, quanto mais uma mulher ela investe na carreira profissional, mais ela é colocada em xeque em relação à sua feminilidade, à sua mulheridade. Porque ela deixa de ser, em aspas, esposa e mãe. Ou seja, ela tem menos tempo disponível. Então ela é questionada, diferentemente do homem. Quanto mais ele investe na vida profissional, mais ele é chancelado na hombridade, vamos colocar assim, dele. Porque os homens, como eu expliquei, nós vamos retomar isso na próxima semana, que vai ter a ver com as masculinidades, o tema, eles são chancelados pelo sucesso profissional. Ou seja, então o dispositivo materno nos coloca nessa encruzilhada, tá? Por fim, é necessário dizer que para essa discussão que a gente vai ter hoje, o aparecimento da pílula anticoncepcional foi muito importante. Então, veja, a gente tem na história, claro que métodos contraceptivos sempre existiram, né, os alternativos, mas a pílula foi algo muito importante em termos de avanço dos direitos das mulheres, porque separou a capacidade de procriar da maternidade, ou seja, a maternidade como uma opção. É necessário dizer que essa opção não é disponível para todas as mulheres. Tem mulheres, inclusive agora, na época da pandemia, que estão tendo dificuldade de ter acesso à pílula anticoncepcional,
Tem se discutido, inclusive, o boom que vai ser de filhos não desejados depois dessa pandemia, porque isso não tem preocupado o sistema público de saúde. Mas é interessante, então, colocar que se trouxe essa possibilidade, a descoberta da pílula, da maternidade como uma escolha. Então, a pergunta é possível ser mulher sem ser mãe? Uma mulher não mãe perde a sua feminilidade, sua suposta, e muito em aspas, essência de mulher? Uma mulher sem filhos é uma árvore seca ou pode ser uma árvore frondosa e muito feliz? Então, para a gente discutir isso, nós vamos agora convidar a Daniele Leal, como eu expliquei para vocês. A Daniele foi minha aluna no mestrado e esse foi o tema, então, ela já está aqui, entrando. Foi o tema de mestrado, mulheres que não querem ter filhos. Vamos aguardar que ela tá entrando, gente. Oi, Olá. Dani! Oi, vocês me ouvem? Tudo bem? Boa Eu tô noite. ouvindo perfeitamente. Tá Então, bom. Dani, obrigado por ter aceito o convite. E eu queria que Eu que você, agradeço. começasse contando um pouco como é que foi a pesquisa, tá? Recorte de mulheres, para depois a gente entrar nas categorias que a gente encontrou dentro do discurso dessas mulheres as quais a gente pesquisou. Uhum, ok. A pesquisa ela tem dois momentos, né? O primeiro momento é quando eu faço um apanhado do que já tem publicado, né? A gente pesquisou toda a América Latina e a América do Norte. Então a gente pôde observar coisas que você já falou, né? Que as mulheres têm um papel, que não têm filhos, são consideradas como as que têm papéis menos tradicionais, têm maior escolaridade, não são pessoas muito ligadas à religião, né? Se dedicam muito mais à vida profissional, às suas realizações, à carreira, que é um dado muito importante, né? E tem, por consequência, uma carreira mais sólida. A América do Norte, ela está na frente, né, da América Latina há pelo menos 3 décadas. Né? São dados que ela vem trazendo, Estados Unidos e Canadá, que eles vêm trazendo já há muito mais tempo, né? Se preocupando com isso, enquanto na América Latina as pesquisas são muito poucas, como você falou, sobre o desejo de maternidade. Então, tem muito artigo sobre muita produção, né? Nem tanto assim, mas é um número bom assim de mulheres sem filhos por N questões. Mas Tá. na problematização do desejo ainda temos poucos. Então, no primeiro artigo eu explorei um pouco sobre essa falta de pesquisas, né? Sim. E já está Eu vou, publicado, eu né? vou, eu vou disponibilizar, gente, depois, aqui no Instagram, os links para esse primeiro artigo, porque ele está publicado. Ele já está lá no nosso blog do Saúde Mental e Gênero. Então, vocês podem ter acesso. E esse segundo estudo que a gente vai agora debater, ele ainda não foi publicado, mas espero que seja em breve. E a gente também depois compartilha aqui. Vamos para o Sim. segundo? E aí, no segundo estudo, eu fiz entrevista com 10 mulheres aqui do DF, tá? A gente tentou que esse grupo fosse o mais heterogêneo possível. Então, são 5 mulheres brancas, 5 negras, de várias classes sociais e de várias orientações sexuais também diferentes. Então, tem mulher hétero, mulher bi, que se identificou como bissexual, mulher lésbica. A gente tentou fazer uma miscelânea aí, né? No que a gente Entrevistas entrevistou. profundas, né? Abertas. Isso, isso, entrevistas abertas e começava assim, conte-me o seu histórico de vida. E aí, a partir do histórico de vida, a gente ia pontuando coisas que eram importantes, assim, trazendo o contexto da maternidade, mas também considerando a vida da pessoa, a vida daquela mulher. Certo. Vamos falar das Você já quer ir categorias? para... Ok. Vamos falar das A categorias. gente, a gente encontrou, a gente elencou 4 categorias, né? A primeira, a gente intitulou Histórias fora da caixa do ser menina. A segunda, significa maternidade, ter um filho. Terceiro, ter filho, por quê e para quê? E a quarta é a pressão social versus o, tá? Posso começar Dani, falando aqui peraí, já coisa para para mim tá colocar? parecendo meio cortando a sua fala. Você tá perto de um lugar que tem internet? Sim, sim. Sim? Tá. Então, só retomando. Uhum, Olha só, 4 categorias, histórias fora da isso. caixinha do ser menina,
o que significa maternidade e ter um filho. Terceiro, não ter o filho, por quê e para quê. E por último, a pressão social e o apoio. Então, vamos começar pela primeira. Isso. Pode Sim. começar. Nessa primeira, né, eu gosto muito desse título, que é Histórias Fora da Caixinha do Ser Menina. As mulheres foram colocando e várias se identificaram, né? No lugar de, eu era diferente, eu gostava de brincar, eu gostava de correr, de brincadeiras não convencionais. Nada de Para as brincar de mulheres, né? boneca, brincar de casinha, para as mulheres. Gostava de brincadeiras consideradas assim de menino, né? Colocando a grosso modo, né? Se identificaram também como rebeldes e algumas já identificaram que existia uma certa correção da E, família. Olha, não faz isso, você é uma peraí, Dani, menininha, peraí, você é uma congelou. mocinha. Havia E uma elas certa dizem, o olha, eu quê? queria brincar. Oi? Peraí que tá te congelando. Havia uma certa o quê? Para mim, o seu vídeo está aparecendo às vezes congelando, entendeu? O seu também tá assim para mim. Que estranho. Também? Então vamos É, de novo. Volta tá. aí, Dani. Repete, por favor. Tá. Nessa primeira categoria, histórias fora da caixinha de ser menina, né? As meninas colocaram assim, que desde criança elas já tinham um comportamento, já identificavam uma coisa diferente, gostavam de brincar de coisas não convencionais que a gente considera de menina, assim, casinha, ter filhinho, segurar o bebê, né? Elas gostavam de correr, de outros tipos de brincadeira, consideradas assim, né, de menino. Né? Tem uma que fala, eu queria correr, queria brincar, mas já tinha ali também uma correção no comportamento por parte da família. Você já é uma mocinha, você é uma menina, não pode brincar disso. Quer dizer, uma tentativa de empurrar as meninas para dentro desse lugar, né? Desse Tem lugar, uma fala aqui que eu já, selecionei. já tinha um estranhamento com esses papéis tradicionais de gênero, Isso. né? Pode falar. Exatamente. Tem uma que diz aqui: eu sempre fui bagunceira, eu gostava de aprontar, eu gostava de brincar, eu queria brincar. Essa coisa de ser mais espevitada, né, brincalhona, mais agitada, gerou um certo incômodo, um impasse na minha família. E aí vem a correção: olha, você é uma mocinha, não pode brincar disso, né? Avançando um pouco para a fase da adolescência, algumas se descobriram, né, no rock, então tiveram banda, cortaram o cabelo, então já desviava um pouco, né? Isso são palavras dela, já desviava um pouco dessa norma, não era uma mulher, eu estava fora do papel da feminilidade. Elas trazem isso, né? Estava fora desse lugar da feminilidade, do que é esperado para uma mulher dentro do comportamento convencional, né? Que não gosta de rock, que tem um certo tipo de cabelo, que estão dentro até do ideal estético que você já explicou nas lives passadas. Uhum. E teve uma Então, essa diferença primeira. também de mulheres, eu lembro de mulheres hétero, e teve uma resposta de uma mulher, né? Eu acho que você podia comentar, de uma mulher, eu não lembro se era lésbica ou bissexual, que ela dizia a questão de engordar, inclusive, para poder sair desse lugar também, que ela sentia como um assédio, dos homens assediando e tudo, quer dizer, já tinha um incômodo Sim, disso que a mulher deveria usufruir, de ser um objeto sexual, sim, sim. né? Ela comenta que durante, na fase da adolescência, ela começou a engordar. E enquanto ela estava descobrindo a orientação sexual dela, ela percebeu que um corpo gordo protegia ela do assédio masculino, né? Uhum. E aí, quando ela se assumiu assim, o visual que ela gosta, que são roupas consideradas masculinas, ela cortou o cabelo, ela falou que não teve mais assédio e isso foi assustador também. Percebeu quanto que não estar dentro do padrão protege, como Uhum. para ela, no caso dela, foi protetivo. Né? Ela engordou, depois lá emagreceu e hoje ela tem um corpo que não é assim, que não está dentro do padrão, mas também não está dentro do que ela classifica como gordo. Ela diz assim: hoje eu tenho o corpo que eu quero, né? Mas o meu visual também me protege. A Uhum. sexualidade dela e apresentar-se dessa forma protegeu ela dos assédios, né? E até da cobrança da família. Ela vem dizendo assim: olha, ser homossexual já rompe com um monte de coisas. Ninguém me cobra mais ter filho porque eu tô casada, né? Ela tem um relacionamento, ela tem uma namorada. Então, assim, ninguém me cobra filho Não, porque mas parece assim que vamos falar disso lá pra frente, calma. Que é isso, tá. as mulheres bi, eu acho que vão ser muito boas para descrever
essa discrepância, dependendo da relação onde elas estão, da cobrança que elas sofrem ou não, tá? Em relação à Sim, maternidade. Vamos para a segunda sim. categoria? Tá. A segunda categoria foi, tô procurando aqui, o que significa maternidade e ter um filho, né? As mulheres falaram várias coisas a respeito disso, que passam pela perda da liberdade, a perda de si mesma, o excesso de responsabilidade, deixar de existir para cuidar de um outro e até a criação de elo com um homem para o resto da vida. Então, sobre a perda de liberdade, né, ela se comunica muito com a perda de si mesma, que é muito se deixar de existir para cuidar de um outro, de um ser que vai depender de você para o resto da vida, né? Porque, como você explicou, a responsabilidade da mulher enquanto mãe, ela se estende para o resto da vida, né? Até por um crime que se cometa, ou enfim. Ou seja, é uma dificuldade, talvez boa, não sei, mas assim, é um estranhamento com o heterocentramento que é demandado e naturalizado em nós mulheres. Existe um mal-estar com esse Exatamente. heterocentramento. Ela não se sente confortável com isso. Em outras, traduzindo no Exatamente. dispositivo materno, né? Exatamente. Né? Então, assim, também entendido, né, e é visibilizado o excesso de tarefas e obrigações, porque é isso que a maternidade traz, um excesso muito grande de tarefas e de obrigações e que é esperado que só a mulher cumpra, Sim. né? Traz um Não aparece excesso, o homem, não aparece o pai, né? traz um excesso de responsabilidade e atribuições na nossa cultura nesse momento. A gente sempre tem que contextualizar. Uhum, Inclusive porque no final eu quero falar algumas coisas de políticas públicas, tá? Mas, tá uhum, bom, vamos para o ter um filho. O que significa? Como elas entenderam o que significaria ter um filho? uhum. Bom, só localizando aqui, tá? Bom, o que significa ter um filho? Você se perdeu? Bom, me perdi um pouco, mas é muita coisa para falar. Mas, enfim, elas colocam assim, que não significa, que não querer ter um filho não significa ter uma ojeriza à criança, né? Não significa que elas detestem criança ou, enfim, né? Muitas delas até se defenderam na hora, dizendo assim, olha, eu gosto de criança, eu trabalho com criança, eu me dou bem com criança, né? Porque o fato de não querer ter um filho já leva as pessoas a pensarem já ir para o outro polo, né? Sim, Já acharem que a gente não gosta de criança, que não quer ter filho, e não se trata disso. Se trata apenas de não querer, né, ter esse tipo de responsabilidade que elas elencaram aqui. sim. Não é um discurso anti-filho, né? E também queria esclarecer que o trabalho não gira em torno de filhos, no sentido de fomentar a reflexão do desejo, né? Sim. Tem uma coisa também que eu acho que é importante, né? Nessa Tá me ouvindo? representação de como é que elas entenderam ter um filho, que é a ideia do filho, que é a ideia do filho fármaco. Então, assim, uma das coisas que elas apontaram é como é que muitas mulheres têm filho como uma espécie de fármaco. E aí, para Sim, quê, né? Para sim, exatamente. É, é como se fosse assim, é um filho como, vamos colocar no popular, né? É um filho como um tapa-buraco, tapar um buraco isso, existencial, é um filho que vai cuidar de você na sua velhice, é um filho que vai reduzir o trazer para você conflito do coisas que você não. casal. Exato, você deixar de ser louca e se centrar na vida, né? Porque é o que você falou. Uma mulher, quando ela gosta de sair, gosta de ir para balada, gosta de se divertir, isso é tido como essa mulher louca, essa mulher precisa se centrar na vida. E é o filho que vai trazer esse centramento para a mulher, né? Então, assim, tem aquela coisa, né? Que é para ter alguém que cuide de você na velhice, né? Então, esse do tapar o buraco existencial, acho que veio muito forte também, Na né? fala, sim, De, sim. da fala, acho que vem bem forte. Vamos para a terceira categoria? Na Então, terceira categoria, que não ter filho para não ter quê? filho, Por quê e para quê? por quê e para quê, né?
elas elencaram os motivos dela de não quererem ter filhos, né? Algumas tinham uma visão mais pessimista da sociedade, do mundo, e a visão ecológica. Deixa eu comentar essa Foi, daí, que eu acho que ela é importante. Quando a gente chama de visão pessimista, é um pessimismo realista. Então, assim, sobre o excesso de população no mundo, a destruição do planeta, os perigos que a gente tem vivenciado, se a gente for pensar a mudança climática. Então, são mulheres muito sim, antenadas com o que está acontecendo. Diferentemente do que elas são acusadas de egoístas, pelo contrário, são mulheres que estão muito preocupadas com questões globais, questões da humanidade, questões dos animais, né? exatamente, e que a gente já está vendo acontecer, né? Tem aí Sim, uma. A gente está passando por isso, né? E dizem, os cientistas alertam que vem muito mais coisa pela frente, né? sim. Algumas apresentaram umas reflexões filosóficas e existenciais, né? Do tipo assim, olha, ter filho é o correto, né? Porque eu tenho útero que eu preciso necessariamente ter filho. Casar é o normal da vida, né? Então elas trazem essa reflexão questionando o que é normal, né? A capacidade de procriação não pode definir o meu destino. Ou seja, são mulheres que não estão coladas simplesmente com essas representações tradicionais que determinam como deve ser. Elas se incomodam, Sim, elas são sedentas, vamos colocar assim, de reflexão, de contestação, né? São inquietas. sim. Sim, algumas revelaram aqui, né, a falta de desejo mesmo de ser mãe. Nunca me pensei nesse contexto, quero outras coisas da vida, né? Quero curtir, quero me realizar profissionalmente, quero viajar, enfim, né? Os vários motivos pelos quais Ou elas seja, identificam que ter outras prioridades, né? outras prioridades. Isso mesmo, né? Então, assim, os desdobramentos disso, né? Que é poder ter uma vida centrada em si mesma, ter a liberdade de fazer o que quiser, se dedicar aos próprios projetos, não ter compromisso nem responsabilidade com uma pessoa que vai depender de você, inclusive financeiramente, para o resto da vida, né? E, e não ter uma vida de mãe, de mulher barra mãe, como a gente vê, né? Nesse lugar, nesse modelo, tá? Ah, algumas até colocaram, né, que poderiam futuramente adotar, porque veio essa pergunta também. Se você se arrepender, né? Não, futuramente eu posso adotar, mas a matemática, a fórmula matemática é a mesma, né? Sim. Ou seja, eu vou Porque eu vou ter continuar que tendo que cuidar, eu vou ter que cuidar. me responsabilizar. Exatamente. Né? Teve algumas até disseram assim, olha, se fosse, teve uma específica que falou isso, se fosse um modelo diferente, como numa tribo, por exemplo, ou se fosse uma coisa comunitária, né? Tenho filho, mas assim, tem uma rede de apoio grande, talvez eu até pensasse. Mas como não é, então é muito mais criticar esse modelo. Como ser mãe nesse modelo eu não quero. Se fosse em outro modelo, um modelo mais igualitário, talvez eu Quem pensasse. sabe, né? Quem sabe? Vamos para a Né? quarta categoria? Sim. Na quarta categoria, que foi a pressão social versus o apoio, né, elas contaram um pouco para a gente de onde que elas percebem que vem essa pressão, né, e aí vem vários argumentos e discursos, e de onde também que vem o apoio, né. Começando pela pressão, em primeiro lugar, a gente identificou que vem da mãe, né, exigindo netos. Então teve falas do tipo assim: "Ai, mas será que eu vou morrer e não vou ver a cara do meu neto? Você já tem mais condição financeira do que eu quando tive você, né? Do que eu quando fui mãe, né? Então tem assim um convencimento muito pela culpa também, né? Pela culpa tentando entrar, infringir a culpa na filha, né? Ah, mas você não vai me dar neto, eu não vou ver a cara do meu neto, vou morrer, não vou ver o neto. Deixa eu só Em comentar segundo uma lugar, coisa, Dani. uhum, Então, eu acho que é importante, porque dentro dessa categoria, esse foi o tema mais recorrente. Então, quem mais cobra são as mães, né? Eu acho que esse é um ponto uhum, importantíssimo, porque mexe, se a sim, gente for pensar na culpa também dos filhos em relação a essa mulher que te criou, enfim. Então, assim, o quanto que é difícil às vezes dizer, olha, você fez a sua escolha, mas não é a minha. Sinto muito, né? uhum, Vamos lá, vamos para o sim. segundo tema. Incomodavam, algumas mulheres se incomodaram com isso e outras disseram assim, olha, mãe, você decidiu se você ia ter filho, mas e eu decido se eu vou ter filho. Eu não Sim. posso ter filho pensando no que você quer.
Fica a dica aí, né, para quem passa por isso. Bom, a pressão também vem dos amigos, principalmente das amigas que já têm Sim. filho, né? A gente identificou que tem aí um certo desejo, né, de uma companheira para dividir o sofrimento, para dividir as angústias, né, que, que a maternidade causa, né? E uma delas falou, né, a amiga insistindo para ela ter filho também, e tudo mais, e dizendo que era maravilhoso. E ela disse, olha, era nítido que não era essa maravilha toda, né? Ela queria alguém para dividir a angústia que ela estava passando, né? Uhum. E aí nessa categoria aí é quando eu venho apontar que a mulher solteira não passa por esse tipo de cobrança, né? A mulher solteira ou numa relação homossexual, numa relação com outra mulher, não passa por esse tipo de cobrança. É Ou apenas seja, quando ela está numa relação heterossexual, considerada cobrança, estável, heterossexual. É a que vem a cobrança cobrança. vem junto com a heterossexualidade, né? Exato, exato. E aí, uma das falas foi bem assim: olha, depois que eu me separei, ninguém nunca mais me perguntou se eu queria ter filho, né? Solteira, mulher solteira não tem filho, é só quando ela tá com um homem. E Ou essa numa era relação lésbica também não, né? essa era a participante bissexual, então ela podia falar dos dois lugares, né? Tanto da relação lésbica quanto da relação heterossexual. Foi muito interessante essa pontuação, né? A cobrança também vem dos profissionais de saúde, né? Dos ginecologistas, equipe médica, né? A equipe hospitalar mesmo. Duas participantes têm um problema que é endometriose, né? E aí vem o discurso médico: olha, você sabe por que está com endometriose? É porque não tem filho. Então, o filho como um remédio para a doença, o filho como um remédio para o que o médico estava supondo que era, né? Ó, é um útero, né, que não foi usado, que não vai ser, então toma essa doença aí É um útero inútil. para você aprender, né? Para você aprender, enfim. E por fim, a cobrança social, né? A cobrança que a gente vê nas tecnologias de gênero, né? A mulher nas novelas, filmes, tem muito isso. A mulher que está sozinha, ela persegue a maior felicidade da vida, que só chega ao que ela descobre quando vem um filho. As mulheres sem filhos são mulheres retratadas como tristes, sem alegria na vida, são mulheres que não. A representação social da mulher que não tem filho é uma representação muito negativa ainda. Sim. Né? Então elas Deixa eu só comentar identificaram isso como. daí. Isso a gente Uhum. vai ver, por exemplo, no livro eu comento 101 Dálmatas, né? Porque é uma mulher que Sim, não tem filho, solteira. Então, assim, ela é amargurada. Se a gente for pegar Malévola, que é uma mulher que, em sim, aspas, adoece porque é mal amada, mas ela se cura através do dispositivo materno, porque ela adota, em aspas, o filho de uma outra pessoa. Então, assim, como é que essa sim. questão é vendida como a grande realização da mulher? E só lembrando, gente, que na pesquisa que foi feita no IPEA em 2014, foi colocada uma frase assim: o sonho de toda mulher é se casar e ter filhos. E assim, grande parte, 70 e tantos por cento da população de todo Uhum. o Brasil, de classes sociais distintas, concordou ou concordou plenamente com essa afirmação. Então é muito naturalizado, né, Dani? Sim, muito naturalizado. E assim, uma coisa que as mulheres comentaram muito, né, é que vieram os discursos, né, do relógio biológico. Ah, Ah, os mas, argumentos, né, né, você usados. usar tem o relógio biológico, né, que uma hora vai chegar, uma hora vai bater, né? E isso é um discurso adaptado do discurso médico, que existe uma janela de fertilidade, né? Então, assim, e o senso comum transformou isso num relógio biológico, como se em algum momento isso fosse um download, assim, que você faz e pronto, agora eu quero ser mãe. O relógio biológico está apitando. Né? E algumas delas até falaram, olha, eu não, até hoje esse tal desse relógio biológico não bateu, não despertou, né? Porque não existe, gente, né? É como se o útero Tem outro, ficasse assim: me use, por favor, né? isso, meia-noite e um, pronto, gente, começou agora né, O o relógio desejo biológico. por ser mãe, do relógio biológico. Um outro argumento é o que você vai mudar de ideia, né? Mas a gente entrevistou mulheres com 38, 39, 40 e poucos anos e até hoje, então assim, o discurso da mulher é sempre desqualificado. Você vai mudar de ideia. Então toma aqui
Toma aqui essa criança no seu colo, segura aqui para você ver, né? Isso foi um exemplo que uma das participantes deu. Tudo é usado em torno desse convencimento, né? Deixa eu Tem a comentar uma condenação da coisa. velhice. Deixa eu comentar Uhum. essa daí, que é interessante para quem está nos assistindo, é que a gente fez uma chamada de pesquisa para mulheres que não tiveram filhos e se arrependeram, que a gente queria entrevistar, Sim, porque inclusive criticaram, mas vocês têm que perguntar às mulheres que se arrependeram. Gente, a gente não conseguiu uma candidata. Até se tiver alguém aí assistindo, seria legal a gente isso. fazer essa entrevista. Eu achei um sintoma social Convocação. interessante, né? Em geral, assim, se Uhum. fala que as mulheres vão se arrepender, mas achar essas mulheres arrependidas é bem difícil. Sim. E o terceiro argumento? E o terceiro argumento é a condenação na velhice, né? Quem vai cuidar de você? Né? É como se o filho fosse essa garantia de que ele vai ser criado para isso, né? E algumas vezes, na mesma frase, vem essa sentença, né? Mas que egoísmo, você não quer ter filho? Quem vai cuidar de você na sua É, velhice? que Né? egoísmo. Então, pois é. Deixa eu comentar Então, uma assim, são coisa. coisas muito. Deixa eu comentar isso também do terceiro argumento, que é interessante o seguinte: o Ministério Público do Distrito Federal, eles fizeram um levantamento sobre violência contra a mulher e a linha de vida da mulher. Então, praticamente, tirando a pequena infância, o principal agressor da mulher, em geral, são homens, tá? E na velhice, o principal agressor são filhos. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, você pode ter filhos ótimos, Sim, mas você pode ter filhos péssimos. Nada te garante, né? sim, Então é um discurso sim. que, Mas enfim, e que é pintado como se fosse necessariamente isso que vai acontecer, né? E não necessariamente. Tem muita gente que está vivendo em asilo, que foi colocado em abrigo, né? Em lares de gente mais velha, pelos próprios filhos, porque N motivos. Né? O seu filho pode morrer antes de você, o seu filho pode vir com uma condição e você tem que cuidar dele para o resto da vida. Então, assim, nada é garantido, mas sim, isso vem no social muito forte, né? sim, Quase como uma condição. Se você vai ter, ele vai cuidar de você, né? E essas nuances não são contempladas, né? E a quarta categoria, que é, desculpa, a parte do apoio, né? O apoio vem também é, da família, né? Não é só a cobrança que está na família, mas o apoio vem da família, dos companheiros, às vezes das irmãs, né? De amigos também que compreendem essa condição, mesmo que tenham filhos. Né? Tem até uma fala de uma delas que diz: olha, os meus amigos são muito sinceros. Né? Alguns disseram: olha, se você não quer, não tenha. Porque se eu pudesse voltar atrás, eu também hoje teria feito uma outra escolha, teria tido filho mais velho, o que não tem nada a ver com amor pelo filho. É muito mais esse modelo de maternidade que é muito extenuante, né? É muito exaustivo para as mulheres, é um peso muito grande. sim. Né? É, Dani, e, ah, sim, não, a gente, na verdade, assim, eu acho que a gente apresentou, a gente já está quase caminhando para o fim. Eu queria que você comentasse uma coisa que eu achei muito importante, é que todas essas mulheres, elas disseram o seguinte, que quando elas eram confrontadas com esse não desejo de maternidade, do tipo, por que você não quer? Isso é egoísmo e tal, que elas não conseguiam rebater para outras mulheres sobre o mal-estar da maternidade e o sofrimento que esse tipo de maternidade tem trazido para algumas mulheres na nossa cultura. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que foi um tópico bem sim, importante. sim. Já estava chegando aqui na fala, né? Que eu vou citar aqui a fala da mulher, né? Abre aspas. Eu vejo pessoas cansadas, sofrendo, separando depois que têm filhos. E aí é muito indelicado. Seria muito mal educado da minha parte dizer: olha aí essa experiência que você tem para comparar com a minha, fecha aspas. Eu acho que isso resume, né, muito esse mal-estar também, quase como se tocar nesse assunto da maternidade, ou de questionar, ou de dar visibilidade a esse mal-estar, fosse um tabu, fosse uma coisa assim que não se toca, que não se comenta, né? E o que a gente conclui sobre isso é que ainda não existe um debate politizado sobre o não desejo de maternidade, então a coisa fica muito no âmbito individual. Por quê? A mulher que não quer ter filho, ela é entendida como se ela tivesse um problema.
né? Assim, é um problema seu. Então, se é um problema meu não querer ter filho, eu não posso confrontar uma mulher que, no imaginário social, foi chancelada, né? Recebeu a medalha de ouro da mulherificação, né? Ou Que é ter um seja, filho e tudo mais. é trazido muito para uma ideia de psicologização e para uma biografia, né? Sim, sim, porque ainda não tem, né? A ausência de pesquisas mostra isso, que não tem esse debate, né? E aí eu vi nos comentários para a chamada para essa live, ou quando a gente fez o outro vídeo, as pessoas dizendo, olha, esse assunto é muito necessário, vamos falar sobre isso, né? Porque às vezes não é nem permitido para a pessoa, né? Ela não entende como sendo permitido para ela refletir se ela quer ou não ter filho. E aí, com todo esse discurso de convencimento, né, de que o lugar da mulher é a maternidade, não sei, as pessoas acabam não conseguindo nem pensar sobre isso, refletir, acabam tendo filhos, né, e vendo o outro lado da questão, o quão Só, difícil lem é. Só lembrando que muitas mulheres se deparam com o que é gênero na maternidade. Então, esse é um discurso muito Sim, comum com mulheres mães. Eu descobri o que era gênero e vão para o feminismo quando elas se tornam mães. Porque fica evidente as injustiças de gênero. Em geral, os homens continuam vivendo a vida deles e as mulheres ficam uhum. sobrecarregadas, né? Mas eu queria te pedir, Dani, a Sim, gente já está bem no finalzinho. Eu queria te pedir se você quer dizer uhum. uma última coisa, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Sim, principalmente agora, né, que teve Dia das Mães, está bem recente, né, e eu sempre acompanho muitos debates na internet, eu sempre vejo muito essa coisa da briga, né, de quem tem filho contra quem não tem filho, as pessoas tentando mostrar de quem é a melhor experiência, né, então, assim, as mulheres que não desejam ter filhos, elas ainda não têm um lugar, né, o lugar delas é sempre esse, o da desqualificação ou do convencimento. Tem outros assuntos também, eu não sou mãe de criança, mas eu sou mãe de pet, mãe de planta. Então percebam que o lugar da mulher ainda é sempre esse lugar da mãe, né? Esse lugar da maternidade. Eu mesmo recebo de vez em quando, mas você é mãe de pet, eu sou, né? Então, assim, é uma tentativa ainda de dar para a mulher uma maternidade, mesmo que ela não tenha filhos. Né? Eu queria dizer assim que está na hora da gente avançar nesse debate, sabe? Da gente realmente focar nas coisas que importam, sabe? Da gente politizar o debate, né? A gente começar a discutir construção de creche, por exemplo, para as mulheres que têm filhos e não têm onde deixar as crianças para poder trabalhar. Como você mesma fala, né? Creche é questão de saúde mental para as mulheres, da gente começar a cobrar dos profissionais o cumprimento da Lei 9.236, que é a Lei do Planejamento Familiar, que garante a laqueadura ou vasectomia para homens e mulheres maiores de 25 anos e com ou dois filhos vivos, né? Não é ou dois filhos vivos, e isso, a rigor, não tem sido cumprido, né? Das mulheres, da gente começar a se mobilizar por debates que vão além dessa discussão de quem tem a melhor experiência, porque a experiência é única para cada pessoa. Né? O que é felicidade para mim não vai ser a felicidade que é para Valesca, e assim vai. Né? Então a gente precisa começar a pensar nos nossos representantes no parlamento, se eles estão dando visibilidade, começar a falar no mal-estar da maternidade. Então tem coisas muito mais importantes para a gente discutir do que ser mãe de pet, ser mãe de planta, ser mãe de criança. Enfim, era essa mensagem que eu queria deixar. Ótimo, Dani. Em geral, quando a gente incentiva a briga entre mulheres, geralmente quem fica do lado de fora é que lucra. Eu já expliquei isso, que são os homens, né? A gente vive num Sim, país onde a gente tem uma paternidade negligente. Paternidade negligente tem sido quase pleonasmo. E aí, não só, como eu já sim, falei na live, do dispositivo materno, não só dos 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão, mas do pai abajur, que é aquele pai que está em casa, mas no fundo quem está fazendo todas as atividades de cuidado são as mulheres. Quero te agradecer muito. Antes da gente fechar a live, eu quero dizer então que o primeiro artigo da pesquisa que foi desenvolvida no doutorado da Dani está num livro. Eu vou depois colocar o título aqui, está disponibilizado, o download é gratuito, está na página, no blog do Saúde Mental e Gênero. Quem não entrou, entre. Quem entrou aí depois, eu vou disponibilizar também esse vídeo, assim como os vídeos anteriores, as lives anteriores, no canal que eu criei no YouTube. Então, por favor, entrem e sigam. A gente precisa ter no mínimo meus seguidores lá para poder fazer as lives lá. Isso nos poupa um trabalho enorme, porque é super difícil depois subir o vídeo para o YouTube.
Então, por favor, entrem e apertem lá para seguir. E também dizer que tem um livro que eu organizei junto com a Madi Porto, que é uma parceira de pesquisa do grupo também do Saúde Mental e Gênero, que foi publicado pelo Conselho Federal de Psicologia, que se chama Aborto e Não Desejos de Maternidade. Só para finalizar, para dizer que nós, psicólogos, e aí para quem é da área de saúde, nós temos funcionado como tecnologias de gênero. A psicologia eu considero uma das grandes rochas que a gente precisa desconstruir na nossa faxina epistemológica, na nossa faxina teórica, é o conceito de maternidade nas psicologias, incluindo aí a psicanálise. Então, mesmo quando a gente usa termos, por exemplo, função materna e paterna, querendo ou não, se falar é fazer, se falar é uma coisa muito séria, a gente privilegia uma ideia de que se liga uma certa função às mulheres e uma certa função aos homens. Por que não falar de uma função cuidadora, de uma função separadora, castradora? Vamos pensar nisso, tá bom? Quero que os psicólogos que estão nos assistindo pensem. Se você recebesse uma cliente, uma paciente que dissesse para você que não quer ter filhos, você teria condições de ouvir isso sem patologizar, sem pensar na maternidade que essa mulher não recebeu, os conflitos que ela pode ter? Ou você conseguiria acolher sem ter um julgamento moral? Precisamos ampliar o nosso espaço de escuta e de acolhimento, e a perspectiva de gênero vem justamente com essa intenção da gente ter uma outra escuta e pensar em outras formas de intervenção. Então, Dani, muito obrigado. Vou subir a live, vai ficar disponível aqui 24 horas e no final de semana vou botar no canal do YouTube. Lembrando que é difícil, demorado. Por favor, sigam lá para a gente poder já fazer a live direto e ter menos trabalho. Tá bom, gente? Um beijo, Muito Dani. obrigada, Valesca, pelo convite. Foi Beijo. ótimo. Muito obrigada, viu? Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem em casa. Tchau, um beijo. Tchau, tchau.